muito boa noite. Está no ar o Câmara Saúde e o programa de hoje é com um foco diferente do que nós estamos acostumados a ver. Hoje nós vamos conhecer mais sobre as barras de axis e a radiestesia, que são duas práticas que impactam positivamente a nossa saúde. Aqui no estúdio comigo, então, a terapeuta integrativa Patrícia Simões. Boa noite, Pati. Boa noite, Paula. Bom, eu vou chamar de Pati porque, afinal de contas, a gente tem essa liberdade, né? E também vai ser um bate-papo mais descontraído para que os nossos telespectadores possam conhecer mais dessas duas práticas que você trabalha. Ótimo, até me sinto melhor sendo chamada de Pati, porque o meu nome até... O profissional é Pati Simões, terapeuta integrativa. Então vamos lá, nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre as barras de axis, dividimos desta forma e na próxima etapa então nós vamos falar mais sobre a radiestesia terapêutica. Pati, então, inicialmente, o que são as barras de axis e como que nós podemos nos beneficiar então desta prática? Então, Paula, as barras de axis são 32 pontinhos que a gente tem na nossa cabeça, que o Dr. Gary Douglas, através de vários estudos, acabou identificando estas barras, que são pontos onde a gente armazena todas as nossas informações, sentimentos, emoções, traumas, pontos de vista, que a gente vem ao longo dos anos acumulando. Porque a gente, desde que a gente está na barriga da mãe, a gente já vem comprando sentimentos que não são nossos, né? No desenrolar da vida, a gente vai acumulando essas coisas. Quando nós chegamos na vida adulta, muitas vezes a gente está repetindo padrões, a gente está vivendo através de sentimentos que nem nossos são. Então, estas barrinhas, ao serem acessadas, vão liberando esses pontos de vista, sentimentos e emoções, nos trazendo mais consciência. Na verdade, o que as barras de axis fazem é trazer mais consciência. Seria uma forma, digamos, de reprogramar o cérebro? Em outras palavras, seria isso. É como se você desse um reset e iniciasse novamente. Então, se até hoje eu vim agindo de tal forma, a partir de agora eu tenho a consciência de que isso não serve mais para mim. E eu posso reprogramar a minha mente para começar a agir de forma diferente. Certo. Bem, então, a pessoa está em casa assistindo o programa Barras de Axis, 32 pontos. Como que acontece? São sessões individuais? Quantas sessões cada pessoa pode fazer? É indicado de que forma? Como que acontece? Digamos, eu chego no teu consultório e aí? Tu vai ter uma conversa, vai conhecer um pouco do histórico dessa pessoa para ver as necessidades, para ver quais pontos que precisa acessar. Como que funciona? Na verdade, é assim, quando a pessoa chega até mim, sempre a gente tem aquela conversa anterior, né? Para mais ou menos situar qual é o momento de vida da pessoa, quais são as questões dela, o porquê ela foi até mim, né? E através disso, eu já posso começar a fazer a sessão, que dura em torno de mínimo meia hora, em torno de 40 minutos. É de meia hora a 1 hora cada sessão. E, na verdade, no acessar os pontos, eu vou percebendo aonde estão as maiores dificuldades ou aonde ela tem mais facilidade na vida, aonde ela tem mais bloqueios ou não, através do acesso a esses pontos. Cada pontinho que eu acesso, eu vou dando comandos mentais e, através da minha eletricidade, eu vou transmitindo para a pessoa. E na pontinha dos meus dedos eu vou sentindo. Então, cada pontinho, quanto tempo eu tenho que ficar em cada ponto, quando eu posso passar para um ponto seguinte. E no final da sessão eu tenho mais ou menos uma noção de quais são as maiores dificuldades, quais são os maiores bloqueios que essa pessoa está vivenciando nesse momento. Por exemplo, que pontos nós temos para serem tocados? E ressaltando que esses pontos, então... Todos na cabeça. Na cabeça. Todos, Quando for barras de axis, todos na cabeça, mas o axis não possui só as barras. Ele também possui processos corporais, como o facelifting, por exemplo. Que o facelifting não é só na cabeça, atua em algumas partes do corpo também. Então, voltando para as barras, alguns dos pontos que a gente pode tocar são criatividade, controle, que muitas pessoas têm probleminha no controle, né? O controle é uma coisa que trava muito a vida da gente. Então,
Criatividade, controle, dinheiro, implantes. O que são implantes? Tudo que acontece ao nosso redor. Então a gente fala assim, a barra de implantes é uma das que mais tem acúmulo de informações, porque a pessoa está o tempo todo recebendo informações. Dos lugares, dos ambientes, hoje em dia celular, né? Muito tempo no celular, televisão, então é muita informação. Então essa é uma das barrinhas que mais tem acúmulo de informações. E várias outras, como tristeza, alegria, corpo, várias áreas diferentes da vida. Então, as barras são válidas para queixas psicológicas, como você está trazendo, ou também nós podemos melhorar sintomas físicos, digamos assim. A pessoa sente muita enxaqueca. As barras também podem auxiliar nisso, ou de que forma que a gente pode também se beneficiar? Pode, das duas formas, tanto questões psicológicas, emocionais, quanto físicas, porque muitas dores estão ligadas a emoções. A maioria das nossas dores, as doenças se desenvolvem através de emoções. Emoções não resolvidas geram problemas físicos. Então, para qualquer área, tanto emocional quanto física, as barras são indicadas para qualquer tipo de situação. Agora, tenho certeza que quem está assistindo e nunca ouviu falar sobre as barras de Axis pode estar pensando, isso deve ter a ver com alguma religião, com espiritismo, não sei, passa isso na cabeça de muita gente. E eu gostaria então, Paty, que você esclarecesse um pouco mais a respeito disso. Como que funciona essa técnica? Ela tem comprovação científica, a neurociência que as pessoas falam, ou realmente tem algo por trás? Não, não tem nada de místico. É ciência, é comprovado. Vários estudos na neurociência comprovam. Foram feitos vários exames antes de uma sessão de barras, neurocientistas e neurocirurgiões e vários da área científica fizeram essa comprovação. Antes da sessão de barras, como está o teu cérebro, e após uma sessão, como fica teu cérebro. Como libera espaço, você fica com potência cerebral. O relaxamento das ondas cerebrais que acontecem durante uma sessão de barras traz um benefício enorme para o teu corpo e principalmente para o teu cérebro. Tu tem uma capacidade maior cerebral. Então não tem nada de místico, é ciência pura. E durante a sessão, o que essa pessoa sente enquanto os pontos estão sendo tocados? Isso varia de pessoa para pessoa, né, Paula, da entrega de cada um. Mas o que não tem como você não sentir é o relaxamento realmente das tuas ondas. É você estar ali e conseguir ficar relaxado e ficar no momento presente. Então cada pessoa vai sentindo de uma forma. E existem várias formas de liberação desta energia, desta consciência. Geralmente, ela sai pela corrente sanguínea, né? A gente ativa, faz o afrouxamento das moléculas e ela vai pela tua corrente sanguínea, e o mais normal é através do xixi, né? Mas tem gente que consegue expelir chorando, tem gente que tem crises de tosse, de espirro. Então tem várias formas. Mas é através da corrente sanguínea, esse afrouxamento das moléculas saem pela tua corrente sanguínea e é expelido do teu organismo. Então, o ideal é que seja avaliado cada caso para que tenha uma indicação, por exemplo, de quantas vezes eu preciso fazer o acesso desses pontos, ou se eu fizer uma sessão, já está ok, digamos assim. Isso depende de caso a caso, né? Como eu acabei de falar no início aí, a gente vem acumulando coisas desde antes de nascer. Então chega um ponto da vida, vamos dizer, se você tem 30 anos, são 30 anos de informações. Então depende do que tu está querendo resolver. Por exemplo, eu já tive clientes que tinham insônia crônica. Eu tive uma cliente que com 2 sessões resolveu. Teve outra que fez mais de 10 sessões para resolver. Então, tudo depende também da receptividade de cada um, da pessoa, entende? Dor de cabeça, enxaqueca. Tem pessoas que com 2 sessões resolve. Tem pessoas que precisam de um pouquinho mais. Então, isso é caso a caso.
Não tem como a gente dizer que uma sessão resolve. Eu gostaria, Paty, que tu trouxesse nesse primeiro bloco mais alguns exemplos como esses, para ilustrar melhor também para o telespectador de como que as barras podem sim atuar positivamente na nossa saúde. E o impacto dele diretamente na saúde, como eu te falei, é a liberação dessas crenças e dessas emoções, que geram, às vezes, problemas físicos na gente. Então, assim, vai melhorar a qualidade do teu sono, vai te liberando de vários pesos que você carrega, você consegue sentir mais leveza, você começa a ver as coisas de uma maneira mais tranquila, coisas que antes te estressavam começam a não te estressar. Então, é um processo, as pessoas têm que entender que tudo é processo na vida, né? Isso vai trazendo essa leveza, vai vendo que você não precisa mais fazer coisas que você fazia, que te prejudicam fisicamente, ou vai perceber que você precisa de algumas mudanças para que melhore a tua condição física. Então, tudo é processo, sabe? Mas tudo isso começa a partir da tua consciência. Você vai expandindo a tua consciência, você vai visualizando as coisas de uma forma diferente. Então, a atuação é em você. As barras apenas vão te auxiliar nesse processo. E qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa, desde bebezinho... Desde bebezinho até pessoas idosas. É claro que bebezinho você não vai acessar todos os pontos, porque eles ainda têm pouca informação, né? Mas igual a gente tem alguns pontinhos que podem ser acessados em crianças também. Porque, digamos, a criança ela não tem consciência. Ela não tem ainda. ponto de vista. Isso. Esta é a questão. A criança ainda não tem ponto de vista. Porque... Que é uma das coisas que mais nos prende. Pontos de vista. Porque o que é um ponto de vista? É a vista de um ponto. Eu daqui estou visualizando uma parede e você daí está visualizando outra e nós estamos no mesmo lugar. Então, esta é a grande sacada da vida, né? Que às vezes você pode mudar. Eu estou vendo aqui e tu está vendo uma coisa mais legal que eu. Eu posso mudar o meu ponto de vista. Eu posso virar e olhar diferente. Indo ao encontro disso que você comenta e também retornando àquela questão que eu te falei do misticismo, pode chegar uma pessoa lá totalmente... Não seria incrédula a palavra, mas assim, eu vou lá, eu vou fazer uma sessão de barra de axis, vamos ver o que vai acontecer. Então, a pessoa não precisa naturalmente acreditar, entre aspas, mas precisa estar aberta ou não, porque a criança não tem essa consciência ou esse ponto de vista, ou enfim, isso que tu está dizendo, né? Paula, eu até tive uma das primeiras clientes que eu tive, era uma pessoa completamente, não acredita em nada, sabe? E ela falou, eu vou experimentar, vou experimentar, sei lá, me deu vontade de experimentar isso. O simples fato da pessoa querer experimentar, ela já está dando um acesso, né? Ela já está acessando. E ela teve, assim, melhoras fantásticas, tanto que ela é minha cliente até hoje. Ela me chama todos os meses, pelo menos uma vez por mês. Então, assim, era uma pessoa que não acreditava em nada, que teve resultados fantásticos e que ainda divulga meu trabalho. Então, não precisa realmente você acreditar, basta você estar aberto a receber. E aí eu posso, então, ir fazendo essas sessões com uma certa periodicidade. Então, por exemplo, essa sua cliente, ela vai todos os meses. Sim, no começo ela fazia toda semana, porque é como eu expliquei antes, a gente tem muita coisa para ir liberando. Então, sempre no início é aconselhável a fazer mais seguido, ou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E depois, sim, você pode ir fazendo esporadicamente, uma vez por mês. Né? O aconselhável é uma vez por mês, porque a gente está captando informação a todo momento. Sai daqui, tu já tá... Aqui a gente está captando informações. Paty, para encerrarmos essa primeira etapa do programa, também nas barras você orienta algumas frases, alguns mantras, né, para que cada pessoa vá repetindo ao longo do dia e que isso também impacte de uma certa forma, né? Por exemplo... Sim. Axis trabalha muito com perguntas. Perguntas. Trabalha muito com perguntas. Por quê? Quando você pensa, começa pela questão de que a mente mente, né? A nossa mente mente pra gente.
Porque, na verdade, o que você memoriza é a sensação que você teve de algo e não o que aconteceu de fato. Vou dar um exemplo. Duas crianças estão brincando, dois irmãozinhos estão brincando e o pai e a mãe começam uma discussão, começam a brigar. E essa briga é por causa de dinheiro. Estão discutindo, a mãe está falando que precisa de dinheiro para pagar não sei o quê, e o pai fala, eu não tenho dinheiro, bababá, e começa aquela briga. E as duas crianças estão ali, ouvindo a mesma briga. Um deles vai pensar assim, poxa, dinheiro, olha, é uma coisa muito ruim, meu pai e minha mãe brigam o tempo todo por causa de dinheiro. Ai, eu não quero ter dinheiro. O outro que está ali, vê a mesma briga do mesmo pai e da mesma mãe, pensa, poxa, não ter dinheiro é um problema, eu vou trabalhar para ganhar muito dinheiro. Então não é o fato, né? É o que você sente naquele momento. E o teu corpo não. O teu corpo registra o que realmente aconteceu. Então, quando você trabalha com a pergunta, você não está trabalhando com algo que vá te encaixar. Por exemplo, eu quero trabalhar. Será que eu trabalho nesse lugar ou nesse lugar? Você já enquadrou que é só nesses dois lugares. Quando você faz a pergunta, qual o melhor lugar existe para que eu possa trabalhar? Onde está esse lugar? Você ampliou as suas opções. Você pode trabalhar no A, no B, no C, no D, e não apenas no A e no B. Então, a pergunta, ela amplia. Então, a Axis tem um mantra, que é o mantra MOR, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quanto mais a gente repete esse mantra, mais a gente abre, mais a gente expande. Então, vamos repetir. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tem uma pergunta que eu, particularmente, acho ela master. Eu uso ela para tudo na minha vida, que é o como pode melhorar. Para qualquer situação na minha vida. Está acontecendo uma coisa ruim, que eu não estou conseguindo resolver, eu respiro fundo, dou aquela paradinha e como pode melhorar isso? Porque se está ruim, pode melhorar. Tem como melhorar. Se uma coisa está acontecendo, uma coisa muito boa, eu fico muito feliz, eu digo como pode melhorar. Porque se uma coisa está boa, ela pode ficar melhor ainda. Então essa é uma perguntinha que eu acho chave para qualquer coisa. Assim como várias questões na vida, a gente pode ir fazendo perguntas. Que escolhas eu tenho aqui agora para mim? Estou em dúvida com alguma coisa. Que escolhas eu tenho agora aqui para mim? Universo, mostra-me, por favor, onde está. Quem são as pessoas que podem me auxiliar a resolver uma questão? Onde estão essas pessoas? Que daí você abre, você expande, que daqui a pouco tu não está vendo. Vai aparecer uma... olha ali, ó, aquela pessoa. Pois é, como interpretar essa resposta? Não é interpretar. Você não pode ficar pensando, você solta. É o perceber. Porque o interpretar, tu está usando a tua mente. E a mente mente. E o teu corpo não mente. Ele vai sinalizar para ti. Aonde está? Aonde está a pessoa? Aonde está a situação? Aonde está a escolha que tu pode fazer? Essa é a diferença. Então, nesse primeiro bloco, nós conversamos com a terapeuta integrativa Patrícia Simões, a Paty Simões, sobre barras de Axis. No próximo bloco, Paty, a gente vai falar então sobre radiestesia terapêutica. Eu convido você a continuar conosco para conhecer um pouquinho mais dessa técnica. Não saia daí! Câmara Saúde está de volta e nesta noite eu estou conversando com a terapeuta integrativa Patrícia Simões, que eu estou chamando ela aqui no programa de Paty Simões. No bloco anterior nós falamos então sobre as barras de Axis e nesta etapa do programa nós vamos então destacar a radiestesia terapêutica. O nome já é meio complexo, né? Então, Paty, como que ela funciona? Para que serve essa radiestesia? Ela também traz benefícios para a nossa saúde? Sim. Então, no primeiro bloco nós conversamos sobre Axis, que a Axis é consciência, expansão de consciência, liberação, né? De memórias que expandem a tua consciência. Agora nós vamos falar da radiestesia, que trabalha diretamente a nossa parte energética.
Então, a radiestesia terapêutica, ela trabalha com a identificação de energias, que é a radiestesia propriamente dita. A radiestesia, ela é a sensibilidade à radiação. Então, ela consegue captar energias. Então, eu consigo, através da radiestesia, fazer mapeamentos energéticos de pessoas, coisas ou situações. E dentro dessa terapêutica, eu trabalho também com a radiônica, que a radiônica é a emissão da energia. Então, a radiestesia capta o sinal e a radiônica emite o sinal. Então, a gente faz um conjunto onde você pode captar todas as energias, como eu falei, de uma pessoa, de uma situação ou de uma coisa, ver aonde estão os desequilíbrios disso e tratar esses desequilíbrios através da radiônica. Também não é misticismo. Não. Einstein já dizia, né? Energia tudo é energia. A energia é tudo que há. Sintonize nesta vibração e é isso que você terá. Isto não é filosofia e sim física. Paty, você trouxe então alguns objetos, a gente chama de objetos, de instrumentos, como é que é? Qual é o nome certo? São instrumentos de trabalho que eu uso dentro da terapia radiestésica. Aqui nós temos um relógio, pode mostrar ali. Um relógio radiestésico e um pêndulo, que é onde eu faço a aferição de todas as energias, de pessoas, de situações ou coisas. Existem vários outros biômetros que eu posso usar para... Aqui eu faço a aferição e mais outros biômetros que eu posso aferir também. Depois de feita a aferição e ter verificado quais são os desequilíbrios que essa pessoa está tendo, eu uso então gráficos de emissão de energia. Através de vários estudos feitos por cientistas, foi verificado que cada forma geométrica emite uma emissão. Esse aqui, por exemplo, eu uso para fazer o realinhamento de chakras. E através deste gráfico com cristais, eu consigo emitir. O gráfico emite e o cristal potencializa. O cristal tem a capacidade de potencializar energias. E também esse tipo de cristal aqui, que é o facetado, ele tem uma capacidade ainda maior de emissão de energia. Então, através do relógio radiestésico e do pêndulo, eu identifico quais são os desequilíbrios e com os gráficos e os cristais eu emito a energia até chegar no equilíbrio correto. Aí vem uma pessoa leiga como eu, tá? Tá. Posso? Claro. Agora que eu já peguei, né? E vou segurar o tal do pêndulo aqui. Tem como... Claro, a pessoa que faz isso, ela estudou para isso, ela tem a capacitação, enfim, né? Tem a habilitação, não sei qual é o termo usado. Mas não tem como influenciar o movimento desse pêndulo? Na verdade... Porque você coloca, então, o pêndulo em cima... Sobre o relógio. E aí? Na prática, para a gente entender bem, né? Como é que vai funcionar isso? Na verdade, é a pessoa que faz a captação. Então, existe um testemunho. O que é o testemunho? A pessoa vai me passar ou o nome completo dela e a data de nascimento, que é o registro dela aqui, energético, né? Ou uma foto. E eu vou primeiro valorizar isso dentro deste gráfico chamado decágono, e aqui vai captar toda a energia, tá? Esse gráfico vai puxar toda a energia da pessoa dentro desse testemunho. Eu me conecto depois a esse testemunho e eu capto tudo que veio aqui. E eu passo para o pêndulo. Então, são várias etapas. Mas sou eu que capto. É o terapeuta que capta a energia. E o pêndulo só nos mostra onde estão esses desequilíbrios. Tá. Aqui a gente vê então algumas divisórias. Eu já vou mostrar para o pessoal. Aí tem hipo, normal e hiper. Péssimo, muito mal, mal, regular, bom, ótimo, excelente. E aí assim vai indo, né?
Então, de que forma esse relógio, né, vai te mostrar o que significa hipo e hiper, o que significa muito bom ou excelente ou péssimo, enfim, de que forma que são essas divisórias, né? Tô te perguntando porque, assim, eu sou extremamente leiga no assunto e eu acho que muita gente também tem essas dúvidas. Poxa, chega lá e aí faz, então, a radiestesia. E aí saiu muito mal em determinada parte, né? Por quê? Né? Por que assim, muito mal? É assim, então, dependendo da situação que a gente está tratando, depois de que eu capto todas as informações deste lugar, ou desta pessoa, ou desta situação, eu vou para o relógio e eu começo a fazer perguntas para o relógio. Vamos dizer assim, vou te usar como exemplo, tá? Vamos dizer assim, que eu vou fazer a tua avaliação. Daí eu vou perguntar, como está a vida familiar da Paula? Como está a relação familiar dela? De péssimo a excelente. Eu vou me concentrar lá no teu testemunho, vou ficar com a minha mão em cima do teu testemunho, captando tudo aquilo, e boto o pêndulo e faço a pergunta. O pêndulo vai direcionar se a tua relação com a tua família está péssima, se ela está muito boa, se ela está ótima ou se ela está excelente. É o pêndulo que vai me sinalizar. E daí assim eu vou fazendo perguntas. Existem desequilíbrios em tal setor? Qual é o percentual de desequilíbrio que existe na vida desta pessoa? Então, geralmente, quando eu trabalho energia de uma pessoa, eu começo sempre pesquisando os chakras. Não sei se as pessoas sabem o que são chakras. São os nossos pontos de equilíbrio energético no nosso corpo. Existem milhares de chakras dentro do nosso corpo. Para você ter noção, cada poro do nosso corpo possui um mini chakra. Mas são 7 os principais, que fazem o quê? A captação das energias, da energia vital, que para muitas pessoas é chamado de prana, mas é energia vital. Então, é a energia que existe no universo, que a gente capta através do nosso chakra coronário, que fica no topo da cabeça. E a gente capta também energias telúricas, que são as energias que vêm da Terra, que a gente capta através do nosso chakra básico, que fica localizado bem na base da coluna. E dentro desse espaço existem outros 5 chakras. Então nós temos o coronário no topo da cabeça, que nos liga à nossa parte divina, ao divino, à nossa energia vital da vida, a nossa conexão com o mundo. Depois nós temos o chakra frontal, que fica bem no meio das sobrancelhas, que é o chakra que nos liga à mente, é o nosso chakra mental, é o que nos faz pensar, o que nos faz ver. Depois nós temos o chakra laríngeo, que fica na garganta, que é o chakra que nos liga à comunicação e à nossa expressão. Quem somos nós? Como eu me coloco no mundo? Depois nós temos o chakra cardíaco, que fica bem no meio do peito aqui, que é o chakra mediano, que a gente chama, que é o que faz a ligação da energia prana, da energia vital, com a energia telúrica. É esse chakra que faz a transmissão de todas essas energias. Depois nós temos o chakra plexo solar, que fica quase na base do umbigo, que é o chakra da alegria. É o chakra que nos traz as nossas emoções, o controle das nossas emoções. Depois nós temos o chakra sacro, que fica um pouquinho abaixo aqui, que é o chakra que nos liga a eu fazer as coisas. O prazer da vida, a atitude, está ligado a ele. E é o chakra básico, que é o que nos liga à matéria, as coisas materiais, como eu me sustento, como eu trabalho, a minha força física, está ligado a este chakra. Então, a primeira coisa que eu faço é a análise de todos esses chakras, porque geralmente tem desequilíbrios aí. E quando um está desequilibrado, vai afetando a transmissão da energia para os outros. E aí que entra, então, o péssimo... daí aqui eu vou perguntar... exatamente. Tá. Daí eu faço a pergunta se existe desequilíbrio sim ou não, qual o percentual de desequilíbrio, e daí eu faço essa pergunta. Como está a atividade deste chakra? Daí ele vai me responder se é hipo,
normal ou hiper. Normal é se não tem desequilíbrio nenhum, ele está funcionando normal. Mas quando ele tem desequilíbrio, ele pode estar hipo ou hiper. Então, vamos dizer, o chakra é uma bolinha assim, né? É uma bola. É. Uma bola que ela fica ali girando a energia, é um vórtice de energia, né? Quando ele tem pouca energia, ele fica hipo e fecha. Quando ele tem muita energia, ele fica hiper e abre. Então, a função dele é ficar normal. E aí, com essas informações, qual é o próximo passo? Qual é a próxima Depois etapa? que eu faço a averiguação de todos os desequilíbrios, então, eu vou para os gráficos, identificando quais são os chakras em desequilíbrio e vou tratando um por um. Através desse gráfico e através de cristais, correspondentes à cor de cada um dos chakras. Cada chakra tem uma cor. Daí eu boto os cristais aqui em cima desse gráfico. Novamente eu vou lá para a radiestesia e pergunto quanto tempo leva para essa pessoa conseguir equilibrar tal chakra. E assim eu vou fazendo um por um. E esses chakras, eles estão bem se eles não estão equilibrados, acabam ocasionando sintomas físicos. Também podem ocasionar sintomas físicos. Cada chakra desse é ligado a uma região do teu corpo físico. Por exemplo, o coronário está ligado à tua cabeça e ao teu sistema nervoso. Pessoa que tem desequilíbrio no chakra coronário provavelmente sofre com dores de cabeça, com enxaqueca, com desequilíbrios emocionais. Uma pessoa que tem desequilíbrio no chakra frontal provavelmente tenha problema de visão, provavelmente tenha problema... É toda a região da cabeça. Olhos, ouvidos, dentes, toda essa região. Pessoa que tem desequilíbrio no laríngeo vai ter todos os desequilíbrios da garganta. Problemas de tireoide, laringite, faringite, essas coisas. Provavelmente tenha dores no pescoço e nos ombros. A pessoa que tem problema no cardíaco, geralmente está ligada ao pulmões e coração. A pessoa que tem desequilíbrio no plexo solar vai ter desequilíbrio na área digestiva, estômago, intestino. A pessoa que tem o sacro em desequilíbrio vai ter desequilíbrios na parte reprodutiva, ovários ou nos homens os testículos, né? Então, problemas nesta área. E quem tem problema no básico, geralmente tem desequilíbrios renais ou de coluna. Então, sempre está relacionado também. Então, na prática, a pessoa sofre de enxaqueca. Todos os dias ela acaba se automedicando. Não é o correto, por favor. Mas já fez vários exames, já fez ressonância, já consultou com um neurologista, já fez o tratamento, enfim, e aquela dorzinha de cabeça persiste. Vale a pena, então, fazer essa prática, essa técnica, então, para talvez destravar, vamos dizer assim, essa parte? Sim, às vezes pode estar ligado ao chakra, sim, ou também pode ser algum outro desequilíbrio. Dentro da radiestesia, a gente consegue também identificar problemas de saúde. Muitas vezes uma enxaqueca não está ligada à cabeça diretamente. Pode estar ligada a algum outro sistema do teu corpo, por exemplo, o reprodutor. Entendi. Por exemplo, na fase tal do ciclo menstrual da mulher, desencadeia alguma coisa dentro desse processo reprodutivo que vai te trazer uma dor de cabeça. Então, uma coisa às vezes não está diretamente ligada à outra. Então, por isso que na radiestesia a gente acha a causa raiz de um problema. Por exemplo, uma pessoa pode chegar para mim e dizer: olha, Paty, eu estou com muito problema na minha área financeira, eu quero organizar minha vida financeira. Eu vou fazer as pesquisas dela ali e vejo que, na verdade, a área financeira dela até não é problema, mas ela tem um baita problema de relacionamento, por exemplo. E isso vai afetar lá na vida. Vou te dar um exemplo que aconteceu já comigo. Da pessoa vir me falar da questão financeira e eu ir ver, o relacionamento estava totalmente desequilibrado. Daí eu perguntei: e como que é a tua vida? E a pessoa me disse: bah, é uma porcaria. Eu tô só esperando eu ter dinheiro para mim poder me separar.
Tá aí. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou me separar. Tá aí o teu problema financeiro. Você se sabota, né? A pessoa inconscientemente fica gastando, então tá sempre endividada, tá sempre com problema para não precisar se separar. Então trata primeiro a tua parte financeira, teu relacionamento. Depois a gente vai vendo o resto. Então, dentro da radiestesia, você vê qual é a causa raiz de um problema. Então, identificada a causa raiz, o que a gente faz depois? Porque, muito bem, conheci o meu problema e agora eu quero resolver? Trata com a radiônica. Aí eu faço pesquisa, vejo quais são os gráficos, quais o tipo de energia que essa pessoa está precisando equilibrar dentro dela, porque dentro desses gráficos, cada gráfico emite um tipo de energia. Por exemplo, esse gráfico aqui, o escape que eu trouxe. O escape trabalha a energia de equilíbrio vital da pessoa. Então, se a pessoa está com problema de saúde, falta de energia vital, eu trabalho dentro do escape. Cada forma geométrica dessas emite um tipo de vibração energética. Então, eu faço a pesquisa de quais gráficos eu vou precisar usar, quais são os tipos de energia que essa pessoa está precisando para trazer esse equilíbrio e, de novo, vou perguntando quanto tempo precisa para cada energia estar equilibrada novamente e no final do tratamento eu faço novamente o mapeamento vendo como ficaram. Então, por exemplo, se uma pessoa tinha um desequilíbrio de 90% numa área da vida, eu trato, no final eu vou lá ver, não está ainda 100%, mas já caiu o desequilíbrio para 30%. Que daí a pessoa também tem que ir fazendo a parte dela, né, Paula? Qual seria essa parte? Por exemplo, parte? uma pessoa vem e me fala, eu quero ter saúde. Ok, vamos equilibrar a tua parte, né, a energia da tua saúde. Mas daí a pessoa não faz um exercício físico, não melhora uma alimentação, não procura fazer nada, senta e espera. Milagre nem Jesus Cristo fez. Ele sempre disse, ajuda-te e eu te ajudarei. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu quero melhorar o meu financeiro. Tá, e daí tá sentada no sofá esperando o dinheiro cair do céu. O que tu tá fazendo? Tá movimentando? E aí, após, então, a constatação, tu dá essas orientações? Sim. Olha, o ideal é que seja feito isso, e isso, e isso, e isso, para que a gente tenha um resultado... Sim, eu passo o feedback daí pra pessoa, né? Bem, então, no Câmara Saúde de hoje, nós conversamos sobre duas práticas que impactam de uma certa forma positiva a nossa saúde, que são as barras de Axis e também a radiestesia terapêutica. Paty, mais alguma coisa para a gente acrescentar, então, antes de encerrarmos a entrevista? Sim, eu gostaria só de deixar, assim, a parte do Axis precisa ser presencial. Porque né, é através do toque, precisa da presença, precisa do toque. A radiestesia é totalmente à distância. O tratamento é feito toda à distância. Então é o diferencial de uma para outra. Então tu consegue atender pessoas que estão em outro estado? Sim, atendo de outros estados, de outros países, de onde for. Ok, obrigada, Patrícia. Acho que a gente conseguiu esclarecer muito, né, sobre duas técnicas que, sem dúvida, podem trazer muitos benefícios, servem aí como aliados, né, também para a nossa saúde, sem esquecer, claro, a medicina convencional. Claro, né? inclusive Então, ia dizer, é integrativa, né? Integra, uma coisa auxilia a outra. Se tu está fazendo um tratamento de saúde com a medicina convencional, não abandona. Esse tipo de tratamento é um plus. é um complementar. Exatamente. Paty, obrigada. Uma ótima noite para ti. Eu é que agradeço pela oportunidade e fico à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Obrigada. Uma ótima noite também a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje sobre essas práticas integrativas. A gente tem um novo encontro, então, na próxima semana. Até lá!